Larry, até onde sei, você está acompanhando as notícias que vêm do Irã e da região. Parece que os Estados Unidos iniciaram o ataque, você sabe, mirando na liderança do Irã, o presidente, o líder supremo. O ataque continua e eles estão tentando atingir os lançadores de mísseis. Também vimos retaliações iranianas na região e além, alcançando até Israel. Qual é a sua avaliação da situação atual da guerra? Israel e os Estados Unidos mexeram em um vespeiro e estão suscetíveis a, bem, você sabe, qualquer pessoa que é picada por uma vespa pode entrar em choque anafilático. Em outras palavras, a reação do corpo à picada pode matá-la. E acho que é exatamente isso que os Estados Unidos e Israel estão enfrentando. Os Estados têm muito poder inicial. Podem lançar um ataque massivo, claro, tudo bem. Mas eles continuam se esquecendo de quão grande é o Irã. Não é como se estivessem destruindo um quarteirão, certo? É um país enorme, 4 vezes o tamanho do Iraque, onde os Estados Unidos tinham todas as vantagens militares, e mesmo assim não conseguimos dominá-lo. Levou mais de um mês para colocarmos nossas tropas em movimento. Começamos em março, e foram necessários 2 meses para chegarem a Bagdá. E mesmo depois que, entre aspas, o asseguramos, lembra do George W. Bush com missão cumprida, foi aí que começou a insurgência interna. Isso foi tão equivocado e mal planejado. Eles presumiram que havia tanto apoio popular para derrubar o regime, que tudo o que precisavam fazer era atingir mais alguns alvos, matar mais algumas pessoas. E você sabe, nós já conversamos sobre isso antes. A razão pela qual o Ocidente acreditou nisso é porque a CIA, usando uma organização intermediária, por meio da USAID e do National Endowment for Democracy, fez publicar uma pesquisa de opinião por um grupo sediado nos Países Baixos, o GANAM, GNAM, e outra, Visafone, acho que era, VPN do Canadá. Eles realizaram pesquisas online, e essas pesquisas diziam assim: 8 em cada 10 iranianos odeiam o Ayatollah. Eles querem se livrar dos mulás e derrubar a República Islâmica. E então Donald Trump é informado disso, e eles acreditam. As pessoas ao redor de Donald Trump acreditam nisso. No Departamento de Guerra, bem, no Departamento de Defesa, eles também acreditam. Então, uma vez que você se convence de algo e acredita naquilo, mesmo que seja falso, você ainda age de acordo com essa crença. Eles realmente achavam que podiam matar, sabe, matar o Ayatollah, matar Pezeshkian. Santo Deus, por que alguém iria querer matá-lo? Alguns iranianos diriam que ele tem sido uma ferramenta do Ocidente. Essa é a segunda vez que os Estados Unidos usam negociações de paz como ferramenta, como artifício para enganar o governo e o povo iraniano. Daqui para frente, se os Estados Unidos quiserem vir e negociar, 2 palavras para eles, não, 3, vão se ferrar. Essa deveria ser a resposta do Irã aos Estados Unidos, que se danem. Agora a conversa vai ser com mísseis. E os únicos termos que o Irã aceitará são o levantamento total das sanções e que os Estados Unidos deem o fora, afastem suas bases militares do Irã. Caso contrário, mantenham o Golfo, mantenham o Estreito de Hormuz fechado, cortem 25% do petróleo mundial e continuem destruindo essas bases militares até que o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e a Arábia Saudita os expulsem de vez. Os Estados Unidos não têm nada que manter bases militares nas fronteiras do Irã. Essa deveria ser a posição do Irã. E sabe de uma coisa? Acho que eles estarão em uma posição bem forte, na verdade, para exigir isso. Porque o que os Estados Unidos vão fazer? Sim, eles vão continuar tentando escalar o conflito. E eles têm muitas, bem, não muitas, mas o suficiente, armas ofensivas. Sim, eles podem continuar atacando o Irã. Mas os sistemas de defesa aérea que eles têm vão ficar sem mísseis. Eles não têm substitutos para o Patriot ou o THAAD. O estoque deles é limitado. E o Irã, neste momento, parece estar lançando mísseis de despiste, mísseis e drones mais antigos.
Isso está esgotando os sistemas de defesa aérea tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. Esses sistemas vão se esgotar e, quando isso acontecer, o Irã terá carta branca. Eles vão destruir completamente as bases aéreas. A base aérea Príncipe Sultão e a Muwafaq al-Sawti, na Jordânia. Vão arrasar Tel Aviv e Haifa e destruir as refinarias de petróleo de lá. Então veja, Israel e os Estados Unidos acham que têm força militar suficiente para derrotar o Irã, ou pelo menos causar dor suficiente ao Irã. Eles não sabem o que é dor. O povo iraniano sabe. O Irã passou por o quê? 300 mil ou 400 mil mortos naquela guerra de 10 anos que os Estados Unidos ajudaram a inspirar. Então estamos subestimando a determinação deles. E esse ataque de hoje apenas reforçou o patriotismo do povo iraniano. Mesmo alguns que não gostavam muito do Ayatollah estão pró-Irã hoje. É isso que esses ataques externos fazem. Unem o povo. E aí que sabe, acho que o Irã está sendo bem inteligente agora. Eles estão mirando em alvos militares, não estão tentando matar civis. E já vimos quantas foram, 57 meninas de escola que morreram, assassinadas por, não está claro se foi um míssil dos Estados Unidos ou um míssil israelense, mas o sangue de crianças. É só nisso que somos bons no Ocidente, matar crianças e os sionistas. Então isso, sabe, é só o começo. E eu acho que o Irã, espero que o Irã tenha aprendido a lição desde junho passado, porque eles foram convencidos a fazer um acordo com os Estados Unidos para interromper mais uma rodada de ataques, e que isso cessaria. Não, você não para até que os Estados Unidos estejam implorando para que você pare. E é isso que o Trump é. Eles vão ter que humilhar o Trump. E deveriam, porque isso era evitável. Mais uma vez, nos disseram, foi aí que o Ray e eu tivemos nosso desentendimento no programa do juiz napolitano. E eu esperava e rezava para que o Ray estivesse certo. Mas o que eu vi foi Steve Witkoff e Jared Kushner irem para as negociações, e eles saíram dizendo, sim, achamos que conseguimos algum progresso. Mas eu disse que queria esperar e ouvir o que Donald Trump diria sobre o suposto progresso. E o que Trump disse no dia seguinte foi não é bom o bastante. Então o Irã havia dito o que Donald Trump disse que eles precisavam dizer, mas mesmo quando disseram, não foi suficiente. Isso me mostrou que não importava quais conversas técnicas fossem acontecer em Genebra, eles iam para a guerra. E, infelizmente, eu estava certo. Esta é uma daquelas vezes em que, como eu disse, eu gostaria por Deus de estar errado. Mas agora que estamos nisso, cabe ao Irã, com o apoio da Rússia e da China, simplesmente acabar de vez com os Estados Unidos e com Israel. Bater neles até o ponto em que deixem o Irã em paz. Até agora, o que vimos foram muitos ataques a bases militares, bases dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. No momento, eles estão concentrados principalmente no Golfo Pérsico. Enviaram alguns mísseis e drones para Israel, mas o foco principal ainda é o Golfo Pérsico. Qual é a estratégia aqui? Porque a Guarda Revolucionária Iraniana já declarou antes que o Estreito de Hormuz está fechado e que ninguém pode passar por ele. Sim. Qual é a estratégia? O que se passa na mente dos iranianos na Europa? Causar desgaste aos recursos aéreos dos Estados Unidos ou torná-los inviáveis, impor custos. Veja neste momento se eles conseguem operar a partir da base aérea Prince Sultan e da Muwafaq al-Sawti, na Jordânia. E se eu estiver pronunciando errado, minhas desculpas a quem estiver ouvindo. Mas veja, se o Irã conseguir destruir essas bases aéreas, os Estados Unidos terão de se realocar em outro lugar. E quando precisarem se realocar, isso significa que terão de voar distâncias maiores, enfrentando o problema do reabastecimento aéreo, o que torna tudo muito mais caro. E é por isso que eu disse que os Estados Unidos não estão preparados para um conflito longo e prolongado, de desgaste.
E diferente do confronto com os Houthis em março passado, naquela época, os Houthis estavam lançando talvez 1 ou 2 mísseis a cada 2 dias. O Irã vai lançar centenas por dia. Os Estados Unidos nunca terão visto nada parecido. Não tenho provas disso, mas acredito que o estoque de mísseis do Irã esteja mais próximo de 20 mil. Está subterrâneo. E eles continuam dizendo que ainda não demonstraram seus mísseis mais avançados. Que isso ainda está por vir. Então, como eu disse, os Estados Unidos têm limitações. Eles produzem, digamos, 700 ou 800 mísseis Patriot por ano. E quando você percebe que é preciso disparar pelo menos 2 mísseis, 2 Patriots, para cada drone Shahed que se aproxima, faça as contas. Se o Irã tiver 400 drones, você acha que eles têm 400 drones? Com certeza. Eles lançam 400 drones, e lá se vão 800 mísseis Patriot. Puf, assim mesmo. Isso pode acontecer em um único dia. E lá se vai um ano de produção. O mesmo vale para o THAAD, o Sistema de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal, e também para o Domo de Ferro israelense. Eles têm os lançadores, mas é como se não tivessem munição. Não há um suprimento ilimitado disso. É extremamente limitado. E isso foi parcialmente esgotado pelo apoio que eles deram à Ucrânia nos últimos 4 anos. Isso levou ao uso de uma quantidade enorme de munições. E os destroyers, aqueles que estão lá fora protegendo o porta-aviões, têm capacidade limitada. Eles têm apenas 96 tubos de mísseis. Eles operam com a suposição de que só precisarão disparar 1 ou 2. Mas o Irã tem uma força de mísseis massiva, e se decidir usá-la contra esses alvos, forçar os Estados Unidos a recuar da área, porque ficarão sem mísseis defensivos. Então o Irã, eu acho, tem muitas cartas na manga. Eles têm submarinos. Eles têm fragatas. Parte da capacidade naval deles foi destruída, mas não toda. E eles nem precisam ter navios no Estreito de Hormuz, porque podem lançar mísseis antinavio a partir da costa que podem efetivamente fechá-lo. Os países da Ásia que dependem de petróleo, a China, por exemplo, estava estocando antes, então a China sabia o que estava por vir. Mas os outros países vão protestar furiosamente e pressionar os Estados Unidos e Israel para pôr fim a essa loucura. Porque a atitude do Irã, nós estávamos cuidando da nossa vida. Aqueles desgraçados nos atacaram. E me desculpe pela linguagem obscena, mas é exatamente assim que me sinto a respeito disso. Isso foi o mesmo que Adolf Hitler mandasse seu exército atacar os poloneses em 1º de setembro de 1939. Isso também não deu muito certo para ele a longo prazo. Acho que o que aconteceu aqui é que Donald Trump fez o que George H.W. Bush fez. Mentiu para o povo americano. George H.W. Bush prometeu, leiam meus lábios, nenhum novo imposto. E então, o que ele fez? Impôs novos impostos. As pessoas se lembraram, ficaram furiosas. Agora Trump e os republicanos vão levar uma surra ainda mais severa do que já estavam prestes a levar. Sabe, essa bobagem de Israel em primeiro lugar precisa parar. Precisa parar completamente. Por 8 horas não tínhamos ouvido nada de Donald Trump, mas ele deu uma entrevista ao Canal 12 em Israel. Ele disse, tenho muitas estratégias de saída da guerra. Posso escolher torná-la fácil, longa ou curta. Vamos ver. Parece que ele está sentindo algo, sabe? O primeiro vídeo que ele postou, depois do ataque, foi dirigido ao povo do Irã. Acabamos de realizar nosso ataque ao Irã, e agora é a vez de vocês se manifestarem. É inacreditável, sabe? E ele continua repetindo que 32 ou 33 mil pessoas foram mortas, e todas aquelas bobagens que ele anda espalhando. Não tenho certeza se ele sequer sabe o que está fazendo. É bem, na verdade, acho que uma das estratégias de saída dele é exatamente o que ele está dizendo. Vamos ver se ele faz isso.
Esta guerra, os ataques vão continuar por mais 3 ou 4 dias, e então ele vai anunciar: olhem, fizemos tudo. Fizemos isso na esperança de que o povo iraniano se levantasse e derrubasse o regime islâmico brutal. Demos a eles uma chance. Viemos para apoiá-los, e eles não responderam. Então não é culpa nossa. Tentamos. Mas aqueles iranianos idiotas simplesmente não se levantaram e não fizeram o que deveriam fazer. Então vamos lavar as mãos disso e seguir em frente. De novo, qual é o incentivo para o Irã parar de explodir instalações militares dos Estados Unidos? Eles já destruíram o quartel-general da 5ª Frota lá no Bahrein. Acho que isso agora está inutilizável. Não ouvi falar sobre a Udeid, mas espero que eles tenham destruído aquilo, que tenham explodido o Centro de Operações Aéreas Combinadas. Eles destruíram os diferentes refeitórios, tornaram o lugar inabitável. E então você sabe, os Estados Unidos vão ter que retirar as forças da região. Mas veja, o Irã está controlando o jogo agora. Sim, eles vão assumir o controle. Os iranianos vão morrer e vão sofrer alguns danos. Mas o que os Estados Unidos não conseguiram entender é a tenacidade do povo iraniano. Veja o que eles foram capazes de suportar durante aqueles 10 anos. Você era jovem demais para se lembrar, mas o que eles suportaram durante aquela guerra de quase 10 anos com Saddam Hussein. E sabe, centenas de milhares de mortos, não apenas dezenas. Então veja, no Irã eles têm sido muito intimidados, especialmente por Trump. Não apenas agora, mas desde quando mataram Soleimani. E volte para Obama em 2012, com todas as execuções de cientistas iranianos. Então sabe, acho que o Irã tem dado a outra face, e dado a outra face, e dado a outra face. Não acho que ainda haja mais faces para o Irã virar. Acho que eles vão continuar com isso e levar adiante até que os interesses do Irã sejam atendidos. E isso é bom. Um dos pontos principais é que todas essas sanções econômicas precisam ser suspensas, e suspensas imediatamente. E até que sejam suspensas, vamos continuar bombardeando Israel até a Idade da Pedra. Larry, você acha que o Irã está adotando as mesmas estratégias que usou durante a Guerra de 12 Dias? Sabe, eles começaram com um grande número de mísseis e drones, depois reduziram a quantidade apenas para serem mais estratégicos. Parece que nas horas iniciais, eles começaram com a mesma estratégia que tinham no final da Guerra de 12 Dias. Sim, exatamente. Essa foi uma estratégia inteligente, só que desta vez foi muito, muito mais ampla. Quero dizer, durante a Guerra de 12 Dias, o alvo era Israel. E Israel é uma área relativamente pequena. Mas agora eles estão atacando bases militares dos Estados Unidos, no Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Sabe, aparentemente eles destruíram um enorme sistema de radar que conseguia enxergar algo como 5.000 quilômetros. Tá morto. Acabou. Então eles cegos nesse sentido. Não sei qual é o plano de contingência. They've been blinded in that regard. I don't know what the backup is. But I think Iran. Mas sabe, eu acho que o Irã, com suas cidades subterrâneas de mísseis e suas instalações subterrâneas de fabricação, pelo que entendo, você sabe, acima do solo, os Estados Unidos e Israel podem continuar causando danos. E veremos. De novo, não sei quão extenso é o sistema de defesa aérea, quão eficaz ele é, ou se o Irã desenvolveu contramedidas eficazes contra as capacidades de guerra eletrônica dos Estados Unidos e de Israel. Então, há muitas complexidades aqui. Mas, em termos de quem tem a vantagem quando se trata de suportar perdas de forma eficaz, eu diria que o Irã tem essa vantagem, não os Estados Unidos. I'd argue Iran's got that advantage, not the United States.